Temos no Facebook. Estamos apenas conectando. Você reiniciou ou só virou? Reiniciei. Tá virado aqui, mas... Não deu? O ao vivo é legal por causa disso, né? Eu adoro live. Dar live É assim mesmo, é assim mesmo. Ah, agora a gente faz... Na música lá também sempre tem os cortes, é legal que não dá pra vai ter que cortar. deixar assim então. Vamos assim então. Pode ser? Depois, Vai virando na hora assim, que não tem sai, problema, né? Na hora que salvar, daí a gente arruma Bom, isso daí. quem entrar vai ver isso daqui. Tá. Show de bola. Aí nos comentários. Mas aí vai salvar, vai ficar todo, vai ficar... Depois a gente só. Daí depois vira A as gente vê se edições. Essa edição é Então tá bom. Preparado aí, Emerson? Nasci pronto. Nossa equipe lá também tá pronta. Tudo ok. A galera vai entrando, a gente vai conversando. Mais uma, estamos na segunda live então da JPros, Paraná. A primeira então foi em Curitiba. A segunda estamos com Piraquara. Foi longe a viagem, Emerson? Foi longe. O Emerson veio a Curitiba. É sempre longe, né? De Piraquara aqui, mas... Depois a gente vai falar um pouco sobre essa... Acho que é bom e importante a gente conversar também, porque a gente tem muito jovem que trabalha em Curitiba. A Na região verdade, metropolitana vir para Curitiba. É muito. Essa parte aí que você mencionou, bem importante. Até a gente conversa com alguns jovens, assim, eles falam... É uma cidade lá bem dormitória, assim, às vezes a questão. Porque a maioria do pessoal jovem que trabalha é aqui, a maioria é call center, esse tipo de telemarketing e tal, a maioria trabalha aqui. Utiliza lá, então a gente escuta bastante assim, é meio que dormitório aqui e tal. Tem os empregos lá, tudo, mas a grande maioria trabalha aqui, né? Sim. Nós vamos falar depois, até vou convidar depois o presidente do PROS Piraquara para falar também um pouco sobre essa questão da mobilidade, sobre a cidade em si de Piraquara, né? Uhum. Bom, todo mundo já conhece, sou Alisson Fernandes, presidente da JPros Paraná, né? E hoje estou recebendo aqui o nosso presidente da JPros Municipal de Piraquara, Emerson. Se apresente, quem é você, quem é o Emerson? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, do Alisson. Acho uma oportunidade importante para a gente representar o município aqui nessa questão. Falando um pouco de mim, né, eu sempre atuei na cidade como nessa parte da música. Então, quem me conhece sabe que eu tenho banda há mais de 10 anos. Né? A gente sempre participou dos festivais lá de música local, que foram promovidos aí entre 2002 até 2007, 2008. Então, começou dessa forma, né? Interagindo dessa forma da cultura. Sempre procurando a ajuda de novos talentos de lá, musicais. Então a gente se inseriu nesse meio, conheceu novas bandas, a gente tem uma trajetória com banda, com música que é bacana lá, esse tempo todo de 10 anos, porque a partir desse momento outros amigos, outros colegas começaram a formar bandas, músicas, né? Então é importante dizer que a gente começou a atuar no estilo rock and roll, né? Que é o que a gente é mais conhecido, mas hoje em dia a gente procura incentivar toda a tribo musical, né? Então o forte nosso lá nessa parte da música. Então, de um tempo para cá surgiu essa necessidade lá, essa necessidade nossa de alavancar essa cultura, quer dizer, fazer algo para um município que sempre abraçou a gente, nessa parte de cultura. Foi onde começamos aí com oficinas culturais, né, com o nosso projeto lá que é a ACEP, é a Associação Cultural Empreendedora de Piraquara, né? Então, acredito que a gente vai falar bastante disso aí, mas se apresentando assim, de forma Você nasceu dentro de objetiva. Piraquara? Eu nasci em Curitiba, Curitiba. mas aos 4 anos de idade fui morar lá. Na verdade, moro há 30 anos em Piraquara, passei minha infância lá, né? Cresci lá, entendeu? E tenho formação da administração, né? Hoje secretário pelo partido lá em Piraquara. Eu dirijo uma associação cultural lá, né? Sem fins lucrativos. Hoje permanece informal, mas é um projeto que visa fomentar a cultura
no caso, interagir como braço direito já do município nesse fomento à cultura, né? Muito bom, isso é bom. E quais são suas projeções, Emerson? Por que você decidiu, vamos mudar a pergunta, por que você decidiu entrar para a política? Conhecendo o Emerson. Então, quem me conhece sabe, né, já que a gente vem falando de juventude e tal, que eu fui um adolescente que cresceu muito fora do convencional, que era assim, era fora da convenção mesmo, e eu sempre corri da vida política nesse sentido, né? Lógico, a gente amadurece e começa a ver, né, falando aí de cidadania, que hoje a gente precisa, né, ter um discernimento, ter uma participação ativa na política, né? E desde muito jovem. Então, quer dizer, eu não abandonei uma raiz que fosse o contra a convenção lá, era meio que eu não tinha as informações, né? Mas você deixa essa vontade de participar, que eu posso dizer assim, como eu posso mudar um cenário que de repente me incomoda, né? Ou que não me incomoda, mas como eu posso agregar, né? E naquele tempo que eu era jovem, eu entendo que às vezes o jovem ele tem muito aquela, eu sou revoltado ali contra a convencional, porque eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, bacana ter esse fervor, essa coisa. Só que você tem que saber também, que foi o que eu amadureci ali nessa questão, que você tem que organizar, tem que saber exercer a cidadania de uma forma com empatia e ética, principalmente, né? Para poder conseguir alguma coisa, né? Então foi onde eu decidi, né? Eu aprendi que tem que ser organizado, tem que se organizar para poder conseguir alguma coisa, né? Exercer o papel da cidadania. Então, a forma que a gente encontrou de se organizar lá hoje é através de uma associação, né? A gente está exercendo um direito, essa parte de cidadania, e é onde, de forma organizada, a gente pode levar soluções práticas para o nosso poder público lá, entendeu? Então, foi esse método, foi o que me chamou a atenção para o partido. O PROS, né, na época eu vim convidado lá pelo que era o Juliano, o João Lucas, que é o diretor lá do Colégio Romário Martins, que inclusive abriu as portas para nós lá para os nossos projetos iniciais, as oficinas, me apresentou. E logo a ideologia, né, a forma... A próxima pergunta já, por que daí tu escolheu o PROS? Olha, hoje em dia você vê muita questão, até depois dessa última corrida eleitoral aí dessa divisão de águas de direita e esquerda, esse fanatismo que se criou também de um lado e depois do outro, e o fato de o PROS ele ter uma ideologia mais centralizada, mais central, foi o que me chamou a atenção, né? Porque assim, eu acho que a gente precisa muito mais agora, ainda mais nos dias de hoje, mais união nessa questão, empatia, do que essa coisa de um lado critica o outro lado critica o outro. E eu acho que o PROS tem essa receita, entendeu? É isso que eu vejo, ele tem essa receita de lidar com ambas as partes e aproximar isso, entendeu? E eu acho que a política hoje tem que ser feita dessa forma, entendeu? Não adianta você fanatizar um lado ou ser extremo do outro, que na realidade a política, se você for ver, é um sistema que falando assim, a grosso modo, é o dividir para conquistar, né? E a gente tem que permanecer unido, né? Para dialogar. Então, enfim, o que me chamou a atenção no PROS foi isso. Muito bom. Foi o que a gente falou até na última live com o pessoal de Curitiba, foi justamente isso. A posição do PROS hoje é muito boa para quem quer entrar na política, para quem quer conhecer a política inicial, que é justamente essa, do diálogo. A gente chegar, a gente conversar antes de fechar o acordo, sabe? Fazer assim, é assim, tem que ser assim, não, pera, por que tem que ser assim? Vamos conversar. Agora, o Emerson pensa de uma forma, eu penso de outra, mas a gente pode sentar aí e achar um meio termo. Agora imagina uma juventude que, por exemplo, resolve se inserir na política, né? Resolve conhecer um pouco mais, e de repente já começa numa coisa extremamente de direita, de uma coisa já, e todo militarismo e qualquer coisa desse sentido, ou totalmente de esquerda, né? Eu acho que já começa meio que fechado, né, de um lado. E a ideia não é essa, né? A ideia é promover de forma ética que um pensamento mais amplo, né? Perfeito. Da coisa. Perfeito. Vocês aí atrás vão avisando a gente. Eu não estou conseguindo acompanhar, tá? Porque eu estou... Ver o que o pessoal vai comentando, vai perguntando. Você pode mandar a sua pergunta, o Emerson vai responder. A gente vai começar agora a entrar. A gente quer falar hoje sobre cultura.
A gente está vivendo, Emerson, um tempo difícil para quem escolhe essa área da cultura, seja músico, seja pintor, qualquer área que envolva a parte cultural. Nós estamos vivendo essa pandemia, o mundo está vivendo uma situação muito crítica e esperamos que passe logo. Sim. Mas a gente sabe que não vai resolver assim do dia para noite. Ah, tem a vacina, pronto. Tá tudo liberado, pode o show novamente, pode os bares abrir novamente para os músicos tocarem, né, nos bares, nos restaurantes. Não vai ser assim. Vai haver uma mudança de comportamento, sabe? Exatamente. Talvez demore 1, 2 anos para voltar realmente à rotina que era uma vez, né? Mas não 100%. Então, por isso que a primeira pergunta a começar é essa. Qual vai ser ou qual é a maior dificuldade hoje para o artista? Olha, eu vejo assim, falando dessa questão, até trazendo do dia de hoje, a nossa, né, essa adversidade que a gente, dificuldade que a gente vem enfrentando aí, na pandemia, eu acho assim, porque eu sou um cara que sempre leva tudo tenta ver o lado bom. Por mais que seja uma pandemia, a gente tem que puxar o lado positivo, claro, o bom da coisa. Que vem até junto com esse avanço e esse aprimoramento, emergiu mais a questão de mídia social, né? Porque, você vê, criou um cotidiano agora que tudo, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora? Uma live, né? A gente poderia simplesmente se reunir, é uma maneira mais próxima da gente chegar e lá em Pirapara, reunir todos os jovens de Pirapara. E conversar, né? Ao invés de que só que existe a questão de isolamento, a gente respeita muito. Sim. Né? E aí cria-se essa necessidade de você aprimorar. Então hoje a gente está aprendendo muito as ferramentas de Instagram, de Facebook. Então até coisas que o jovem hoje ele já domina. E quem não se adequar, quem não correr, vai ficar para trás. As empresas hoje, igual eu tive exemplos aí de ver pessoal músico, pessoal autônomo músico, ele enfrentou uma grande dificuldade no começo até se aprimorar. Então, ou seja, com a dificuldade, a gente só cresce na dificuldade, né? Só aprende na dificuldade. Então, eu acredito assim, que a maior dificuldade foi a forma de receita, né? Porque o músico ele precisa ter o seu sustento. Sim. E de encontrar essa questão na live. Então eu tive exemplos de amigos músicos que eles começaram, poxa, eu dou aula. Onde é que eu vou dar aula agora se tudo tá fechado? Então ele começou ali a tocar, fazer o show dele, a live, e falava, olha, com essa situação, abri o jogo, eu vou fazer um show aqui e tal, enfim, tocar o violão, e quem puder ajudar com R$5, R$2, qualquer que seja o valor, deposita para sua conta e tal. Foi uma forma que ele encontrou, né? É uma criatividade que veio na necessidade. Casas de show, fazendo shows lives até você ver show grande aí, o pessoal do sertanejo, né? Universitário. Tá uma onda agora. Agora sertanejo. A gente vai fazer as lives aqui, a gente olha primeiro o calendário das lives. Eu até falei pro pessoal de Curitiba, a gente remarcou, porque no dia ia ter umas lives grandes. Falei, não, vamos fazer na segunda que não vai ter nenhuma, realmente. E a de hoje, claro que tem os fãs, não pode menosprezar os fãs, mas a de hoje era tranquila pra gente fazer. Então, e você vê como as coisas vão se adequando, e isso, eu acho assim, que depois que tudo isso passar, algo vai ficar, né? Vai perdurar por exemplo, a pessoa não pode estar, vai dar um jeito de estar próximo. Eu comecei com lives lá, né? Até eu entrei na roda, por eles outros. Nunca fui de fazer live, quem me conhece, eu sou uma pessoa tímida. Mas comecei a fazer as lives lá, porque foi uma maneira que eu encontrei, que como a gente não conseguiu um lugar para tocar e tal, foi mais para estar próximo dos meus amigos, do pessoal que, olha, sempre gostou e me apoiou, e teve esse carinho de eu gosto de ver você cantar, gosto. E para mim foi uma surpresa muito grande, porque quando eu comecei, é uma coisa de louco, né? Você começa a ver ali os números, 7, 8 pessoas, daqui a pouco 3, 4, fala, estou sendo chato, vou trocar a música. É uma coisa interessante de se fazer. Porque eu não esperava de 30. De repente, e comentário, e compartilhamento, e foi uma coisa que realmente eu não sabia o que esperar. Então eu acho que assim, falando ali, porque não quero fugir muito do tema, a dificuldade foi essa, dos músicos mesmo, da gente que necessita dessa renda, gente que é autônomo, né? A maioria aí que conheço músicos que fazem a música para sobreviver,
foi encontrar essa forma de se adequar ao que está acontecendo. Legal. Né? É onde vem a importância das mídias sociais, né? Ah, isso é verdade. E a gente queria, não sei se a gente está em o tempo muito que a gente tem aqui, mas falando um pouco do projeto que a gente leva lá. Boa. Antes de você entrar no seu projeto, eu queria, o pessoal aqui está me mandando o WhatsApp aqui, antes desse, né? Primeiro, vamos lá, pra gente tentar virar o celular no Facebook. Deixa ele de pé, pode mexer aí nele, vamos lá. A galera vai entender. Não vira? Tenta lá. A galera vai entender que a tela está deitada, a gente vai tentar deixar ele de pé para vocês. Hoje a gente vê se melhora. Isso. Vamos ver se quem está aqui. Eli Pinheiro, de BH, Belo Horizonte, não? Que legal, cara, que legal. De Piraquara para Belo Horizonte. Camila Gonda, Nathalie Amora, Fabrício de Pinhais, né? Fabrício de Pinhais, logo nós vamos estar lá em Pinhais, nós vamos falar sobre as eleições 2020. Fabrício. A José aí falando, já estava com dor no pescoço. Nós vamos para Pinhais, nós vamos falar sobre as eleições 2020, a dificuldade que o jovem vai enfrentar, porque os novatos eu acho que vão sofrer um pouquinho mais do que quem já tem mandato com essa pandemia. Né? Mas nós vamos falar um outro tempo lá, em Pinhais, com o Fabrício. Quero ver quem mais está aqui, a Dani, a Jo, claro. A turma de 86 está em peso aqui. 86, ó. É o outro aqui, ó, agora a Dani já mandou um print aqui que ficou bom a tela de pé, agora eles estão vendo de pé. Obrigado, gente, pelo feedback. E vamos continuar aqui. Deixa eu ver quem mais mandou abraço aqui. Você tem abraço para mandar agora? Deixa eu ver. Eu tenho um abraço para mandar o pessoal de Piraquara, o Murilo, que ajudou a gente a chegar aqui, né? Que guiou até que grande presidente, ela tem dado um apoio. Na verdade, o Murilo tem dado um apoio muito grande depois que começou lá no PROS. Que bom. Que bom. Então, agradecer, mandar um abraço. Mandar um abraço pro pessoal da associação lá também que trabalha comigo. Isso é bom. O Alexandre Medina, o Ricardo Bar, que é o nosso secretário lá também, o tesoureiro. O Fausto, meu grande braço direito lá, o Fausto Silva, ele tá aqui também, veio junto acompanhar essa força. Lembrando que a gente chegamos tudo de máscara, todo de máscara, gel, tudo e a recomendação, e o partido do PROS recomende que fique em casa, cuide-se, use a máscara, use álcool em gel, cuide de quem você ama, cuide da sua família, fique em casa. Né? Vamos lá, falando agora do seu projeto. O seu projeto que já dominou Piraquara, como é que tá? Nós entramos ali, até fiz uma live esses dias explicando os comos e os porquês, né, do projeto. Então, igual eu falei, a forma organizada que a gente encontrou de auxiliar, de repente, até a cidade, o município, nessa questão da cultura, né? Hoje lá já tem o Centro da Juventude e tal, que faz as atividades, então a gente quer atuar junto com o município. Hoje somos lá, dessa parte ali da executiva, o Emerson, o Fausto, que é o vice-presidente, o Alexandre, que é o nosso secretário, o Ricardo Bach, que é o tesoureiro ali, dessa parte executiva. O João Lucas, ele participa ali como membro, que ele é o diretor lá do Colégio Romário Martins. O que chega a ser o seu projeto? Desculpa interromper. O que chega a ser? É uma ONG? Uma oficina? É uma ONG. É uma associação cultural empreendedora sem os fins lucrativos. Né? Como que a gente atua lá? A proposta é essa, atuando no jovem, tirar o jovem da ociosidade. E colocar ele, ocupar a sociedade com projetos culturais ali, no caso, oficinas de violão, igual a gente já começou no Colégio Romário Martins, de desenho. Então, tudo que engloba essa parte da arte, né, como um todo. Até porque mídias digitais hoje entra como 11ª arte, se não me engano. Hoje tem a fotografia como 9ª arte. Então, o desenho moderno, que o nosso amigo lá, o Andrei, grande artista local, grande desenhista, emprestou o seu talento para nós, né? Que fez um prelúdio de uma oficina de desenho lá também. Então, o que acontece? Esses interessados levarem
a gente tirar o jovem, até a proposta no começo era fazer alguma coisa no contraturno, porque, por exemplo, o jovem que está lá de manhã estudando, o que ele vai fazer à tarde? E é aí que a gente vê também uma necessidade de a gente atuar, por causa que é perigoso, de repente, a pessoa até falar em termos, né, que a gente ouvia antes, cabeça desocupada é oficina, né? Então, que a gente tenta resgatar, tentar fazer nesse contraturno, para que ele tenha esse tempo ocioso e para que se desenvolva também novos talentos, novos desenhistas, novos músicos, né? E começou a partir do momento que um amigo nosso lá, ele teve sua vida infelizmente ceifada lá e ele era um grande artista local. Então também era que é o que a gente chama, o apelido dele lá é o coqueiro, né? Então ele, além de skatista, né? Então participava ativamente do movimento juvenil lá e um grande músico. Que ficou ali uma questão que a gente pensava, se a pessoa tem onde ir, de repente tem uma motivação a mais como músico, tem um interesse, de repente a pessoa não está sujeita a esse tipo de coisa, entendeu? Entendi. Agora, a gente como partido político, a gente está aqui para fazer a diferença e você foi à frente e tomou atitude, sem esperar que o governo, a prefeitura viesse e tomasse essa atitude, porque o governo, a prefeitura em si, ela teria que ter esse papel de ter essas atividades no contraturno, de oferecer esse tipo de trabalho, de oficina, para que o jovem realmente se ocupasse, não ficasse ocioso em casa, entendeu? Que realmente se ocupasse e ir buscando esses talentos, aprimorar esses talentos. Às vezes o cara está em casa, não sabe nem que sabia tocar violão. E de repente teve interesse. Entendeu? É o que a gente viu acontecer no colégio. A pergunta que a gente pode fazer é: o que a gente pode, além de você ir e fazer, mas na questão política, os próximos passos? Por exemplo, você criou um projeto, ok. Podemos falar que você é pré-candidato a vereador. O presidente está lá, pré-candidato a vereador. Entendeu? Os próximos passos, fala assim, a gente precisa, sem fazer campanha, falando apenas da gestão municipal para projetos como esse, entendeu? Qual é o incentivo que a prefeitura precisa para fazer, não só de Piraquara, mas de todas que estão assistindo a gente. Todos os jovens podem levar no seu prefeito e falar, olha esse projeto aqui, cara, a gente podia fazer dessa forma, o que a gente espera dos nossos governantes. A palavra-chave é o seguinte, o que me vem à cabeça, você falando isso, a primeira coisa que me vem à cabeça é informação e investimento. Um maior investimento em informação também. O investimento é para tudo. Eu acho que essa é a palavra-chave, né? Hoje você vê assim, existe, eu não sei se é uma realidade só municipal. Investimento a gente às vezes não fala nem só do próprio recurso dinheiro. Mas investimento como exatamente. Espaço físico. Deixar isso claro, né? Entendeu? Porque às vezes a pessoa, dinheiro, cara, estão pedindo dinheiro. Não, mas é o espaço físico, exatamente. é o professor, reunir ONGs que estão interessadas para fazer isso. É onde entra a informação. Isso. Né? Porque hoje a pessoa tem vontade de fazer e tal, mas não sabe o que procurar. Eu tive essa dificuldade no começo. Tá, vou me organizar, fazer uma associação e tal, mas quem eu procuro? Como que eu faço? Eu preciso de uma orientação jurídica, eu preciso... Só que isso, quando você para e corre atrás, é igual você tá com uma dúvida, alguma coisa, vai lá e busca no Google, né? Mas você precisa dar informação. Então você tem uma divulgação maior, um investimento nessa questão, igual, por exemplo, uma ideia que surgiu, as ideias vão surgindo. Igual, por exemplo, como que a gente vai ter um professor para ministrar essas aulas? Igual o pessoal deve estar perguntando, pode, mas vocês são uma organização que não tem fins lucrativos, logo, como que fazem para movimentar? Exato. Então, ou seja, a gente tem essa parceria, por exemplo, com um estagiário que, por exemplo, vai dar uma aula de basquete, a gente conversou sobre isso, que na troca da hora a aula é dele, né? Ele pudesse dar essa aula, no caso, então não seria necessário a verba, o dinheiro, mas é um investimento, por exemplo, do tempo dele, para ele não ir lá simplesmente, eu sou um voluntário e tal, porque a gente quer alguém que se dedique à coisa. Exato. Então, de repente, ele mata algumas horas da aula dele, a gente assina e ele contribui para que essa oficina, no caso do esporte, aconteça, do violão aconteça, entendeu? Tá. Só estou pedindo para você vir um pouquinho pra cá, pra tá. Senão você não foge da tela lá, só fica a tua voz lá. Só fica a voz lá. Mas a gente aí, gente. É a questão mesmo assim, eu peço, eu venho aqui agora, eu gosto de aproveitar essa oportunidade. Eu venho dizer assim que... Pré-candidato. O presidente está de olho lá falando, você é pré-candidato. Que
que essa questão tenha os olhos mais, essa parte do investimento e conhecimento disso. Perfeito. Porque nós presenciamos, igual eu falo, eu não venho, assim, a gente procura muito não criticar nenhuma gestão assim, nessa questão, mas assim, e sim somar com eles. Por exemplo, existia o FEMUSP, falando lá de Piraquara, né, já que a gente está aqui representando, o FEMUSP, a Festa de Todas as Tribos, tinha mais um movimento cultural um pouco mais ativo do que existe, né? Então essa é uma bandeira que a gente levanta lá para trazer isso de volta, porque lá você via muitas pessoas no colégio. Essas pessoas são as mesmas que não matavam aula, que iam no colégio para poder que se incluir, no caso, em participar, por exemplo, da música, do desenho. Então, esse FEMUSP reunia, além de promover um turismo local muito grande, girava ali a economia, tudo. Sim. Entendeu? Tem um benefício muito grande trazer esses músicos para lá. Entendeu? É uma das coisas que a gente quer voltar a trazer, entendeu? Agora, trazendo um pouquinho sobre polêmica, essa semana que passou nós tivemos a nossa ministra da Cultura fazendo um fiasco na televisão. Não sei se você chegou a ver, acredito eu que sim, né? A ministra Regina Duarte. Como a gente está falando em cultura, acho que a gente não pode deixar de citar esse episódio que a ministra da Cultura, a pessoa responsável ali, que tinha que estar à frente, procurando o investimento da nação, ali do governo nacional, para que chegasse nos municípios como Piraquara, como Pinhais, como, sabe, Santarém, como cidades pequenas, que realmente necessitam desse apoio, e ela vai e me faz um fiasco, e não se preocupa realmente com os artistas. Vocês, agora eu pergunto você como artista, como músico, vocês, obviamente que não se sentiram representados naqueles momentos, mas realmente se sentem lesionados agora com esse governo? Não estamos na parte cultural, né? A gente não vai falar aqui de ideologia, não vamos falar se A ou B era melhor, né? A gente vai falar agora apenas se estão se sentindo realmente lesionados com essa gestão agora nesse período. Nessa questão da cultura não tem como você falar que não, né? Como a gente dizer que não, né? Eu acho que por mais que às vezes a gente se sente distante até muitas vezes quando eu era mais jovem a gente pensa muito assim, mas o que acontece lá não vai afetar aqui, a gente vai continuar sempre na mesma, que é um pensamento muito errado, que a gente pretende muito, quer que isso mude, né? Que é o contrário, né? Então a gente quer alguém representando, né, essa parte da cultura, como em todos os outros setores, e ter essa noção por mais que seja lá no ministro, no governador, no presidente, isso vai afetar até o nosso município. Sim. Entendeu? Sim. Então essa é a ideia que a gente tem sobre isso. É igual, por exemplo... É o que você falou, aquele investimento, aquele cuidado que não está vindo. É igual, por exemplo, a gente pensa assim, falando ali o mais próximo da gente, por exemplo, o municipal. Por exemplo, todo mundo fala que vai ajudar, igual foi uma questão que me fez tomar a frente disso. Você ajuda a gente aqui porque eu sou do seu bairro, né? Isso falando assim de campanha ali, mais próximo. Sou do seu bairro e tal, e vocês são músicos, a gente gosta de ver vocês tocar, e quando a gente estiver lá, vocês estão tudo junto, né? Aquela coisa. Só que essas pessoas, lógico, não cito nomes, nada, eles não eram músicos, não são músicos, entendeu? Então, ou seja, não há uma prioridade nessa questão. Então foi isso que me fez também procurar um partido, procurar levantar essa bandeira pelos meus amigos músicos lá, pelo pessoal artista, que é a questão, nós somos músicos, entende? Então é uma coisa que a gente já vai tentar buscar, né? Entendi. Como também prioridade nessa questão, né? Sem deixar, lógico, outras e tal. Entendemos. Deixa eu ver aqui. O que me mandaram aqui? Abraços ao Alisson Vancher, nosso presidente do partido estadual, está presente na live, agradecemos. Ontem nós tivemos a videoconferência também do partido, foi muito boa, convido toda quarta-feira, chame alguém, vocês que estão assistindo a gente, chame no Instagram da JPROS, no Face da JPROS, que a gente manda um link para participar. São videoconferências toda quarta-feira que a nossa executiva está fazendo, são muito produtivas. São, assim, não é só para candidatos, não é só para políticos,
São videoconferências, cara, sensacionais, de um aprendizado, assim... Ontem nós tivemos com o Rodrigo Berté, foi sensacional. Ele trouxe um questionamento sobre neurociência, como a gente ter uma vida melhor através da neurociência. Sensacional, sensacional. Então, um abraço pro Alisson. Tem mais aqui? Posso mandar um abraço aqui também? Pode, vai lá aqui. Regiane Santos aqui, que está acompanhando. Sempre acompanha as lives lá. Agradecer pelo carinho. Uhum. Ela é professora lá em Piraquara. Desenvolve também um trabalho bacana lá. Como professora mesmo. Sempre tem umas iniciativas Que é legais. outra categoria que também Precisa super valor e tem que ser valorizado. De todas as esferas, falta investimento municipal, estadual, nacional. O professor, coitado dos professores. Um abraço para todos os professores, um abraço para todos os enfermeiros e os demais das áreas da saúde. Abraço aí o pessoal do Piraquara aí que tá curtindo aí também. Curtindo, ó. É vício de live de show. Que tá curtindo, que tá acompanhando, a gente vai que tá curtindo. Mas obrigado mesmo, gente. Ó, tem uma pergunta aqui pra você daí, Emerson. Opa, onde? Me diga. Diga lá. A gente já falou aqui do tempo ocioso do jovem, né? Uhum. O seu maior incentivo para entrar no seu projeto, para criar o seu projeto, foi para tirar realmente o jovem do tempo ocioso no contraturno. Mas a pergunta é, onde que realmente o jovem se insere na cultura? A gente fala de cultura, hoje a gente falou, claro que você é músico, mas a gente voltou bastante para banda, para música. Mas o que mais? Qual é o leque? O jovem pode se inserir na cultura. Fala, não, mas eu não sei tocar, não sei cantar. Não sei cantar, eu realmente não sou culto. Não sou da cultura. Eu realmente não sei nem bater palma no ritmo. Então, se você começar a tocar aqui, eu vou sair do ritmo, não tenho ritmo. Olha, antes de vir para cá, eu estava pensando nesse tema da cultura, e ele é um tema vasto, abrangente, que a gente ia precisar de horas de live, né? Mas realmente é uma pergunta. Quem fez a pergunta? É uma pergunta muito boa. Tá aqui no... Obrigado até pela pergunta. Instagram isso aqui. Obrigado pela pergunta, porque ela é muito relevante, ainda mais pelo que a gente falou, focou na música. Exato. A cultura, na verdade, ela tem uma monopolização hoje, falando assim, de quem tem, se pensa muito errado quando fala ainda hoje em cultura. Quem tem a cultura, quem não tem cultura. Isso é até um pensamento assim, digo, preconceituoso. Eu acho que é importante levar para o jovem hoje, essa parte da cultura, não só para o jovem, mas no geral, que ela, digamos assim, ela estudada aí pela antropologia, sociologia, que ela diz o seguinte: a cultura ele é todo complexo que inclui, né, o conhecimento, crenças, morais, leis, costumes, né, tudo que é adquirido na sociedade. Então ela até dividida, por exemplo, tem uma cultura que ela é assistemática e a cultura sistemática. Podemos dizer assim, a sistemática... Não, né? A gente faz o dever de casa. A sistemática, então, é o que eu digo assim, ela é, por exemplo, o sotaque. O sotaque é uma forma de cultura, que isso a gente tem rico aqui no Brasil. Por exemplo, você vai para Santa Catarina, tu volta falando assim, cantandinho, né? Tu vai pro Rio Grande do Sul, tal, aquela coisa assim. Então, isso é uma forma de cultura, né? A arte também, todas as formas de arte, que não existe só o canto, o desenho, a fotografia, é uma forma de arte. As mídias digitais hoje é uma forma de arte, né? Bem eloquente, bem evidente, né? Que emergiu bastante aí com essa questão, ainda mais com a pandemia. Então, se a gente for falar da arte assistêmica, que é aquela coisa que você não se herda a cultura biologicamente, você se herda pelo meio e o contexto cultural que você está vivendo. Então, em outras palavras, resumindo aí para responder a pergunta, seria essa parte sistêmica, por exemplo, hoje o jovem tem também a opção igual o hip hop, que é uma forma de cultura mais ali, que começou nas periferias, entendeu? O desenho, por exemplo, a própria forma, o narguilé, é narguilé que fala, narguilé, o pessoal, por exemplo, é um movimento cultural. Sim. A música eletrônica, entendeu? Então hoje a gente quer levar toda essa questão. Vai falando. Né? A música eletrônica, então é um movimento cultural sistemático, né? Que é essa por onde vive. Hoje o contexto que a gente vê bastante, essa questão do narguilé, do hip hop, da música eletrônica, é algo que a gente já está querendo trazer, até conversando para levar DJ, para fazer oficina de música eletrônica. Então, realmente essa pergunta foi muito, muito boa mesmo, para não ficar, para desmistificar que não é só a questão só violão, rock and roll e sertanejo e tudo mais.
que é todo esse levantamento cultural que a gente quer valorizar, que está acontecendo lá. Não acredito que não só em Piraquara, mas em todas as regiões, né? E você acha que, você citou agora o hip hop vir da periferia e tal, vamos trazer uma polêmica aqui. Você acha que, igual por exemplo o hip hop nascer da periferia e tantos outros ritmos, outras formas de cultura ter vindo da periferia, você acha que nas regiões um pouco mais distantes da central é mais propício de surgir novas culturas? Eu acho que sim, também. Pelo tempo ocioso, talvez? Pelo tempo ocioso. Que na área central, talvez o jovem ali se enquadre em outras formas de procurar o que fazer. Uhum. E na periferia ele se reúne, faz uma rodinha aqui, né? Fica ali sentado, eu mesmo... Quantas e quantas vezes, minha infância foi sentado na calçada, a gente conversando, tocando, inventando jogos. Violão, inventa, assim. Sempre tem uma criatividade. Um meio cultural onde surge a cultura ali. Exatamente. Muito bem, eu só quero lembrar aqui que a Patrícia, a nossa jornalista do PROS Paraná, lembrou que todas as videoconferências do PROS e a partir de hoje também da JPROS estarão disponíveis no YouTube, para que aqueles que perderam possam estar acompanhando novamente. E daí tem uma mensagem que eu para você aqui da Regina Santos, eu já falei ler. Regiane Santos. Regiane Santos, perdão. Ela disse obrigado aí pelo grande trabalho desenvolvido, vamos fazer o jovem para o futuro, cheio de realizações, dedicação e muito mais, acompanhando o trabalho, né, falando que é bacana, é maravilhoso e que é o que está faltando lá. Então, obrigado, Regi, pelo carinho, né? A gente fica feliz de saber que está contribuindo, principalmente para uma cidade que eu moro há 34 anos, que fez muito por mim, que me abraçou, que me acolheu, que é o meu lar, entendeu? Eu nasci aqui, vim morar para cá, mas lógico que a gente tem aquele carinho especial pela cidade que a gente mora, né? Então, quando me perguntaram também, aquela questão da sua pergunta, o porquê que você está nessa, né? O porquê que você resolveu, eu lembro as palavras que eu disse na época para o Juliano, eu quero deixar um legado. Um legado pela minha cidade, entendeu? Que legal. Fazer algo pelo lugar em que eu cresci, né? Boa. Tem uma outra pergunta. Essa aqui também achei muito boa, muito boa. E depois dessa eu já emendo uma outra ali pra gente... Vai continuar aqui, ó. Além da cultura, quais outras áreas você, Emerson, acredita que precisam de um atento, de um carinho, de uma atenção especial dos nossos governantes, no caso de Piraquara, do prefeito de Piraquara? Olha, eu acredito que além da cultura, essa parte da saúde, principalmente agora, né, mostrou, acho que em vários lugares que a gente tem que melhorar ainda nessa questão. Até inclusive eu tinha uma ideia de conversar, a gente tá vendo com um profissional de saúde, de enfermagem, para trazer para próximo de nós também qual está sendo a dificuldade deles, porque nada mais justo de a gente ouvir esse pessoal que está sendo os heróis, né, de trabalhando em profissionais de saúde, tanto enfermeiro, médico, enfim, para ver que para a gente entender a dificuldade que está acontecendo, não adianta estar de fora, tem que estar inserido, conhecer alguém, enfim, para que a gente saiba onde agir. Não adianta falar assim, tá um programa de saúde lá, enfim, tal, mas como é que eu vou resolver se não sei o que está acontecendo? Então, buscar o feedback desses profissionais de saúde, né, para ver como que está a tua jornada de trabalho, como que tá os cuidados, os EPIs contigo, como que está também o tratamento que você vê, do pessoal que chega doente lá, né? Então, ainda mais agora com essa pandemia, como que tá toda essa questão de polêmica de fica em casa, saúde versus a economia, comércios, enfim e tal. Como que você vê essa questão? Porque tem lugares que não tem a capacidade de UTI para atender todo mundo. Se isso se agravar, como que vamos fazer aqui na cidade? Então, tem que ver também essa parte da parceria todo, no geral, não é só porque, mas eu tenho que abrir o meu local, eu tenho que trabalhar, todos têm, entendeu? Mas tem que entender também que se tiver um colapso, não ter esse amparo, né, de UTI, de tudo mais, desse sistema nosso de saúde. Não então, haverá a economia que salve. Que salve, eu acho que tem que ver essa atenção mesmo também nessa parte de saúde, de dentro para fora, sabe? Muito bom. E você já trouxe até um tema que vai ser a da nossa próxima live. Eu vou deixar o convite já.
que a nossa próxima live vai ser realmente sobre a saúde. Nós vamos trazer essa questão da saúde, Muito importante. trazer os números, nós vamos trazer as dicas e tudo mais lá com o Bruno de São José dos Pinhais também. Um abraço para o Bruno que está acompanhando a gente. Até porque, desculpa me interromper, até porque assim, você veja, eu tenho bastante, eu sou autônomo, eu sou sempre, desde 2008 eu sou autônomo, então eu posso dizer assim também que eu sei que se eu não trabalhar, se eu não tiver um espaço para eu trabalhar, eu vou ter consequências sérias, mas a gente tem que pensar também nessa parte, que é o seguinte, se você tem um período, digamos, uma quarentena e tal, para seguir, e todo mundo tem empatia e o discernimento de seguir aquilo, não vai precisar ter uma quarentena e depois mais 15 dias. Uma quarentena, mas depois 2 quarentenas, entendeu? Não adianta você fazer pela metade a coisa. Fazer, vamos fazer agora, a hora que tá dando certo, voltar, enfim, entendeu? Eu acho que isso é um ponto importante de ser analisado, porque se fizer tudo certinho de uma vez, eu acho que já resolve o problema. Não resolve o problema, mas ameniza, né? Tá. E essa questão que a gente leva, eu acho, aproveitando lá a pergunta, não lembro ali de quem foi. Foi do Bernardo. Foi do Bernardo. Do Bernardo? É. Valeu, Bernardo, essa pergunta. Aproveitando ali, falando do projeto ali, que a gente fala muito de cultura, né? Que é um forte e tal, mas enfim, a gente tem lá um prelúdio do que é o Tenda nos Bairros, que é uma coisa que a gente tem da associação, que é estar próximo da comunidade. Então, como que surgiu essa ideia? A gente conseguiu, além de colocar a cultura, a gente quis fazer algo social também, entender esse problema, a gente foi ampliando. E conseguimos uma doação de Maringá, de material escolar, deu 50 e pouco, 51, 52 kits de material escolar, que a gente resolveu, no Volta às Aulas, entregar na comunidade mais carente. Realizando essa a gente já teve outra ideia do pessoal do Cret News, lá do Junão, quero agradecer eles aqui, que nos ajudaram com essa tenda e montaram esse espaço onde a gente foi entregando esse material escolar, tal, enfim, na comunidade. E isso já veio a ideia de falar, olha, por que a gente não, o Fausto, que é o nosso vice-presidente lá, ele falou, por que a gente não une esse projeto e traz a comunidade para próximo e coloca alguma interação com violão, com arte, com xadrez, algo assim no bairro. Quer dizer, e alguma atividade, por exemplo, também de saúde, como, por exemplo, tendas assim, com diversas, por exemplo, de saúde, ou de música, e trazendo, o objetivo é trazer esse bairro para próximo e entender qual é a dificuldade ali para levar adiante. Seria servindo esses bairros, porque lá a gente tem as praças, aí a gente pensou, a gente fez aqui no São Cristóvão, a gente pode fazer na Vila Rosa, a gente pode fazer na Santiago, porque lá também tem um espaço assim. Então, com as devidas liberações, né, da cidade, tudo levando o projeto certinho, vai ser assim, a gente vai trazer daquele bairro, atingir todos os bairros, entendeu? Trazer daquele bairro qual é a dificuldade e vamos mapeando quais as dificuldades que a gente tem na nossa cidade, entendeu? Então, essa é uma das vontades. É um projeto sensacional, aproveitando que você já entrou no assunto das demandas da cidade, sem a gente fazer campanha, vamos bagunçar aqui um pouco, até atrapalhar os nossos câmeras, que nós vamos chamar agora o presidente da municipal lá, o Murilo. Vou buscar outra cadeira. Senta lá. Você tem que sentar, senão você não aparece. Essa cadeira aqui, vamos lá. Pra gente falar Live é da hora, né? Aqui eu vou viciar em fazer live. E depois vocês falam se nós estamos enquadrados lá, hein? Não, e esse dia a gente foi fazer uma live, começou a tocar um violão lá, tudo, não tem como cortar. Pode devagar, o microfone aqui. Enquadrou? Vamos lá. Aí? Fechou. E aqui tem uma equipe. Não, aqui não, tudo preparado, cara. Aqui não tem erro. Eu tô me vendo ali. Deixa eu atualizar aqui tá no delay aqui. Nossa, cara, tá no delay. Agora eu sei como é que fechou, né? Fez que fala pra nós, enquadrou, né? Então tá. Aproveitando que nós trouxemos essa demanda. Esse projeto da comunidade, da tenda na comunidade. Excelente projeto. Já é um bom trabalho até para a sua pré-campanha. Agora, o presidente. Qual é a maior dificuldade nos municípios como Piraquara? Quantos mil habitantes tem Piraquara? É considerado uma cidade pequena hoje. 130 mil habitantes.
a maior dificuldade de se fazer política ainda dentro de municípios como Piraquara? Referente aos jovens, você diz? Ou geral? No geral. Depois daí o Emerson fala da juventude lá. É que eu gosto de falar de juventude, sabe por quê? Por quê? Porque eu ainda sou jovem. Acho que pela primeira vez na história do Próspero Piraquara tem um presidente jovem, que tem 28 anos. Já dá até pra invertir já o papel. Eu quase virando presidente e virando secretário de juventude. Então acho que a maior dificuldade é o cenário atual. Porque essa divisão esquerda e direita acabou criando uma guerra e o pessoal esquece que existe mais ideias além da ideia da esquerda e da ideia da direita. Então acho que o propósito do PROS é esse, é mostrar que existe mais ideias, não só o lado A contra o lado B. Então acho que a dificuldade é essa, o cenário atual está difícil. Você vai falar de política e na cidade pequena ainda é pior ainda, todo mundo conhece todo mundo, então a gente vai falar de política para um jovem, o cara, pô, não quero nem saber disso. Você vai falar para alguém de mais idade e fala, putz, cara, também não quero nem saber disso. Então é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, então é complicado você... E você trazer um projeto como esse, por exemplo, onde tem lá um serviço de aula de música, tem um joguinho de xadrez, tem um torneiozinho de futebol, tem um médico ali tirando uma pressão, fazendo aqueles exames básicos. Você mostrar para a população mais distante, que falta informação, e até mesmo para o jovem falar assim, olha, política não é só aquilo que nós vemos na televisão. Política é isso também. Isso que nós estamos fazendo era para o nosso prefeito estar fazendo, era para o nosso governador estar fazendo, era para deputado, para outros vereadores estarem fazendo. Você mostrar a partir da ação o que é realmente a política, o que a política realmente abrange e pode chegar na população, muda o conceito da pessoa. Por isso que eu falo, o projeto de vocês hoje é sensacional. Você levar isso para a comunidade, você levar isso para o jovem, sabe? Para ele ver a ação antes da palavra. E ele tem que saber o direito dele, que é simplesmente a cidadania, né? Que é essa parte. Só que assim, que eu vejo assim, igual o Murilo estava falando, mas isso é tudo assim, isso tudo tá, mas o que eu vou fazer para mudar? E agora eu digo assim, um exemplo ali, essa questão, o que eu quero com isso eu fazendo? Que digo, eu era um cara que, por exemplo, estava assim também desacreditado, entendeu? E o que eu resolvi fazer por essa parte de quem confia em mim, meus amigos, tudo por essa parte da música? Resolvi fazer de forma organizada e mostrar que nós vamos chegar lá, nós vamos conseguir trazer esse movimento cultural tudo para Piraquara e mostrar que a gente consegue fazer, é só se organizar, que a gente consegue exercer o nosso direito básico à cidadania, entendeu? Muito bom. É que chega uma hora que a inércia cansa, né? Chega uma hora que a gente começa, putz, tá deixando o barco levar, a gente vai indo. Chega uma hora que a gente quer tomar o nosso próprio caminho. Então, aí que vem pessoas como o Emerson, que vestem a camiseta e vamos lá, vamos fazer acontecer, independente até do lado político. Sim, entendeu? Exato. Quando ele veio conversar comigo, eu falei, cara, independente da questão política, a gente está aqui com um projeto, que é um projeto social, cultural, que, cara, passou política, a gente vai estar junto nessa ideia, entendeu? Isso é importante. E esse é o papel do partido político. Isso é o papel do partido político. Que as pessoas às vezes, o partido político só defende o prefeito, mas pera, e depois das eleições, a gente tem um projeto, a gente tem um trabalho, eu sei continuar. E que a gente vai continuar. Isso, com certeza. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar muito inteiro. Porque são 3 pessoas que amam a política, que estão nesse meio, realmente para fazer a diferença, mostrando através de ações, através de projetos, e não só de campanhas eleitorais. Como é dito, política é só no período eleitoral. Não, a gente está o ano inteiro trabalhando. Posso só fazer um adendo daí? Não, mas é claro, eu ia passar a palavra para vocês. Eu sou meio atravessado, assim mesmo. Desculpa. Não, exatamente. Então, assim, fazendo um adendo, assim, depois, continuando, tal. A forma da cidadania, já que também foi da pauta, e eu estava analisando, e foi uma coisa que eu gostaria de compartilhar, assim, falando, que na Grécia, por exemplo, antiga, lá, arcaica, lá no século 8, 6, 8, agora já não me pergunto de século, eu sou teu professor de história, mas eu digo assim, a questão da cidadania e a felicidade, o que o Aristóteles chamou de eudeumonia, se não me engano, é essa palavra, era um bem comum do cidadão. Quer dizer, a felicidade para o grego antigo, né, segundo Aristóteles, analisando esse comportamento, diz que a felicidade
era atingir o bem comum dessa organização das polis, das cidades. Ou seja, então a gente traz um paradoxo para hoje, que é uma coisa, a felicidade hoje, muita gente, o bem comum é a felicidade própria. É onde nasce assim, uma tendência da corrupção, que é aquela coisa, a pessoa passar por cima do direito dos outros para ela mesma se dar bem. Ah, eu vou pegar um bebê aqui, eu vou entrar na fila, vou alugar um bebê ali, vou passar na frente do outro, eu vou parar numa blitz, eu vou subornar o guarda para me deixar liberar. Quer dizer, o meu bem comum, a minha felicidade própria, né? E antes, você vê, muito tempo atrás, era pelo bem comum. Então, eu acho que a gente tem que trazer essa forma de cidadania, resgatar e trazer isso para o jovem hoje, fazer ele exercer essa cidadania com ética e empatia, que é uma... A palavra empatia, eu acho que é uma coisa que tem que se exercitar mais no mundo. Eu não digo nem no Curitiba, no mundo, entendeu? Aquela coisa, mas igual lá em Manaus, eu tô jogando bola aqui de máscara, mas eu não tenho grupo de risco, eu sou jovem, meu avô que tá doente, tá, mas... E o profissional de saúde que está lá, arriscando, entendeu? Então, você não está nem aí para ele, que pode faltar. Então, enfim, esse é um muito bom. Presidente, suas considerações finais que já levantaram para nós lá. Eu queria agradecer a JPROS pela oportunidade. Garantir que Piraquara vai ter uma mudança muito grande no PROS. Acho que a gente entrou... Cara, eu sempre costumo dizer, quando meu pai, desde criança, meu pai sempre dizia, a partir do momento que você assume o compromisso, cara, você tem que ir até o fim, entendeu? E eu sempre falo, cara, que o que eu tenho aqui, o bigode, vale mais do que qualquer contrato e qualquer palavra. Então acho assim... É a caneta do homem. É verdade. Então, acredito que assim, com certeza, com a ajuda de vocês, com a ajuda do pessoal do Piraquara, a gente tem uma executiva muito forte, que até gostaria de agradecer a nossa executiva lá. Uma executiva jovem também, que já começa por aí, a galera com gás de filiar, de ir em grêmio estudantil, de fazer acontecer, porque quem teve chance não fez, então deixa pra gente que quer tentar fazer. E vamos correr atrás disso. Então, gostaria de agradecer a oportunidade, o que vocês precisarem do próximo Piraquara, conte com a gente tá de portas abertas. Vocês têm que ir lá conhecer a nossa cidade, que eu costumo dizer que é a cidade mais bonita do sul do mundo. Show de bola, show de bola. Uma cidade muito bonita, então... Nós estávamos querendo, é claro que nós nos adaptamos, igual nós estávamos fazer uma live, mas a gente estava programando uma agenda lá sensacional. Sim, eu já tinha falado. Mas, assim, já tendo o convite ao vivo aqui para vocês. Agora inspira belas músicas. Espero vocês lá, que com certeza vão ser bem-vindos e é isso. Perfeito. Obrigado, presidente. Emerson, suas considerações finais aí para nós. E seu abraço lá para Piraquara. Quero mandar um abraço para todo mundo lá de Piraquara. Pessoal, sempre pelo carinho, pela confiança. Eu tenho uma gratidão enorme pelos amigos que me cercam, por onde eu cheguei lá e onde eu mesmo chegar. E só falando um pouquinho mais ali, bem rapidinho do projeto, que a gente parte para essa parte do empreendedorismo, é só nessa questão, se for ver culturalmente, também falando de CLT e tal, enfim, a gente quer mostrar um outro leque de oportunidade também para esse jovem lá, que é essa parte do empreendedorismo, que eu acredito muito que também ajuda a alavancar a economia até no município. Sim. Então isso a gente está procurando trazer parcerias para dar colocar isso um pouco também de bagagem pro jovem lá, tá? Perfeito. E é isso, cara, a gente o trabalho é através dessa associação, dessa organização, foi a forma que a gente encontrou de se organizar para buscar exercer o nosso direito, né, da cidadania, e eu estou bem confiante nisso. Quero agradecer a ajuda de vocês, Bernardo, Camila, o Alisson sempre auxiliando, sempre perguntando como que estão as coisas e trazendo as novidades, as informações, deixando a gente bem informado. Eu me sinto... a gente vê que tem esse apoio. Então, quero agradecer a vocês, o pessoal aí do partido, a oportunidade de estar aqui representando o nosso município, que para mim isso aqui já valeu muito. Que bom. A oportunidade de sair de lá e falando assim, estou representando o município ali no partido, falando, né, sobre essas questões, para mim que bom. Eu quero agradecer também a sua presença, a sua motivação. Eu falei para o Emerson. Ele falou assim, obrigado pela oportunidade, por trazer. Ele me mandou mensagem ontem, a gente estava combinando algumas coisas. Eu falei, cara, eu que tenho que agradecer. Que bom se eu tivesse motivado como você. Mas ainda falta muito, as pessoas ainda estão caminhando e nós vamos chegar lá. Irritantemente otimista, cara. Vamos chegar lá. Eu quero agradecer ao presidente também pela presença. Amanhã nós temos nossa reunião da executiva amanhã.
escutar umas broncas, talvez, não sei. Mas para que a gente continue caminhando bem, a gente precisa estar sempre... O diamante é forjado na pressão. Exatamente. Né? Quero agradecer a nossa equipe, quero agradecer a todo mundo, agradecer a presença de todos. Nós vamos marcar para a próxima, talvez próxima semana ou daqui a 10 dias. Acompanhe nossas redes sociais, a próxima data. Vai ser o tema sobre saúde, bastante importante. Mande suas perguntas, converse, liga pra gente, esteja junto. Obrigado por mais uma live e até a próxima. Obrigado, valeu. Isso aí. É porque se passa de 1 hora, Aí. ele não sobe... Não